O filme começa com a cena de uma balsa navegando graciosamente pelo vasto oceano. Dentro desse barco, somos apresentados a um jovem chamado William. À medida que a câmera aproxima o olhar, não podemos deixar de notar suas características faciais distintas que o diferenciam. A narrativa então muda para uma palestra proferida pelo professor Julian Reed. O tema de seu discurso são os Neandertais, uma espécie extinta de humanos arcaicos. O professor, com um tom bastante condescendente, os descarta como brutos e selvagens pouco inteligentes. Ele mergulha na era de Charles Darwin e Sir Francis Galton, uma época em que se acreditava que o nível de civilização ou inteligência de uma pessoa poderia ser determinado apenas por sua aparência física. O professor Reed revela então um fato intrigante. Os únicos restos não fossilizados de um Neandertal foram descobertos em seu próprio campus por seu superior, Dr. Godwin Thomas. Esses restos foram chamados de William, em homenagem a William King, um naturalista irlandês que foi o primeiro a reconhecer os Neandertais como uma espécie distinta. Quando a palestra está chegando ao fim, o professor propõe uma ideia instigante de usar o DNA de William para clonar um Neandertal vivo. Essa proposta chama a atenção de Barbara Sullivan, médica com doutorado em endocrinologia reprodutiva. Estava assistindo à palestra. Mais tarde naquela noite, ela se encontra com o professor em um restaurante para discutir a viabilidade desse ambicioso projeto. Ela reconhece que o processo de clonagem seria desafiador, mas não impossível. Curiosa, ela pergunta ao professor por que ele é tão fascinado pelos Neandertais. Em resposta, ele a leva ao seu laboratório e lhe mostra 2 pedaços de pedra, um esculpido pelo Homo sapiens e o outro por um Neandertal. Ele acreditava que, ao ressuscitar nosso primo evolucionário mais próximo, poderíamos obter informações valiosas sobre nosso próprio passado. Com o sinal verde da universidade, Bárbara e Julian embarcam em seu ambicioso projeto de clonar o Neandertal. Esse empreendimento, que se estende por vários anos, torna-se o ponto focal de um debate acalorado na comunidade universitária. Levantando questões éticas sobre o financiamento de projetos de clonagem humana, a controvérsia culmina com a decisão do presidente da universidade, Bob Claiborne, de encerrar o projeto. Essa decisão é um golpe devastador para Bárbara e Julian, que investiram seus corações e almas nesse projeto ao longo dos anos. Sem se deixar abater, Bárbara propõe continuar o projeto apesar da decisão da universidade. Quando Julian pergunta quem carregará o embrião, Bárbara se voluntaria corajosamente. O casal decide então se casar em Nevada. Alguns meses depois, Bárbara entra em trabalho de parto e dá à luz um bebê saudável. A visão do recém-nascido, no entanto, deixa as enfermeiras em choque devido à sua aparência incomum. Depois de ver o bebê William pela primeira vez, Julian volta correndo para a universidade para anunciar a Bob o nascimento bem-sucedido de um Neandertal. Inicialmente, Bob fica furioso com Julian por agir pelas costas e convoca uma reunião para discutir uma ação legal e uma possível demissão. No entanto, durante a reunião com seus colegas, ele reconsidera, percebendo que a universidade poderia ser responsabilizada por ter permitido que o projeto fosse adiante. Ele também vê o potencial de publicidade positiva se o projeto for aceito. Uma semana depois, uma conferência de imprensa da UH é realizada na universidade, onde Julian exibe orgulhosamente fotos de William, primeiro bebê Neandertal nascido no mundo moderno. Apesar de esclarecer que William não é biologicamente relacionado a ele ou a Bárbara, Julian expressa seu orgulho por ser a figura paterna da criança. A narrativa então volta para William, agora com 18 anos. Ao desembarcar da balsa, ele e Bárbara dirigem até uma casa isolada, aninhada na floresta, perto de um rio. Depois de uma despedida sincera, na qual Bárbara lhe assegura que ele é sempre bem-vindo para voltar para casa, William entra na casa onde viverá com seu pai. Ele nota a pedra de Neandertal em exposição quando ele entra na varanda. Um casal em uma canoa o vê e o encara com surpresa. Pouco tempo depois, uma mulher chamada Sarah chega e se apresenta como a nova namorada de Julian. Naquela noite, o trio fez uma refeição juntos. Sarah elogia o apetite de William, ao que Julian explica que a massa corporal maior e o metabolismo mais rápido de William exigem mais calorias do que um ser humano comum. Depois do jantar, Julian tem uma conversa franca com seu filho, expressando seu orgulho pelos esforços de William para aprender e crescer. Julian e Sarah tentam ensinar a William o inglês básico e ajudá-lo a entender as nuances do idioma. Embora William tenha dificuldades para entender o humor e as metáforas, ele não consegue entender o que está falando. Em uma palestra posterior na universidade, Julian discute a dura reação inicial do público à revelação de William e sua decepção por ele não ter se revelado o selvagem que esperavam. Ele compartilha com orgulho o fato de William ter desenvolvido uma inteligência igual ou superior à do Homo sapiens. Ele também menciona o sistema imunológico robusto e adaptável de William, que poderia contribuir para avanços na pesquisa médica. Nas cenas seguintes,
Descobrimos os motivos do divórcio de Julian e Bárbara. Acontece que Julian queria seguir estritamente os protocolos científicos e usar seu filho William como cobaia, essencialmente tratando-o como um rato de laboratório. No entanto, Bárbara discordava veementemente dessa abordagem, vendo o ambiente de laboratório como uma gaiola confinada que não era adequada para um ser humano. Com o passar do tempo, Bárbara obteve a custódia de William e o trouxe para morar com ela. Julian continua a visitá-la com frequência e supervisiona a educação e as interações de William com outras crianças, bem como sua adaptação ao novo ambiente. Além disso, Julian passa um tempo com seu filho, garantindo que eles mantenham um vínculo apesar do divórcio. Alguns anos depois, enquanto andava de bicicleta na floresta, William é confrontado por um grupo de adolescentes de sua idade, que o insultam e o perseguem. No entanto, para a surpresa deles, William demonstra uma força e habilidade não naturais, derrotando facilmente os valentões. Os pais dos agressores registram uma queixa, mas ela não é levada a sério pelas autoridades. Bárbara, preocupada com as ações de William, adverte para que não ataque outras pessoas dessa maneira. Curioso sobre sua própria identidade, William usa um laptop à noite para pesquisar online sobre os Neandertais. Ele se depara com descrições deles como criaturas selvagens e pouco inteligentes. Isso aumenta sua confusão e sua luta interna. Durante um dia de jogo de pega-pega, o novo namorado de Bárbara, Ted Roper, é apresentado. Isso desperta sentimentos de ciúme em Julian, fazendo com que ele se torne mais distante. A cena avança rapidamente para anos mais tarde. Na faculdade, William faz um teste, mas quebra o lápis, devido à sua força de Neandertal. Após o teste, uma garota chamada Judy pede a William que vá à sua casa e a ajude a estudar e praticar para uma peça de ópera que está por vir. No entanto, seus amigos o lembram de que planejaram uma viagem para acampar, então ele recusa, mas promete ajudá-la depois. Durante a viagem de acampamento, William e seus amigos encontram dois hippies que se juntam a eles na fogueira. Ao saberem que William é um Neandertal, eles ficam chocados e espantados. A garota pergunta a William se ele gostaria de voltar para sua própria época, e ele admite que sim. Na cena seguinte, William retorna à universidade e ajuda Judy com suas falas antes de se apresentar diante de uma plateia ao vivo naquela noite. Quando a peça termina, eles se beijam. No entanto, quando William tenta continuar se beijando após o término da peça, ele é instantaneamente rejeitado por Judy, fazendo com que ele se sinta rejeitado e confuso. Em outro lugar, Bárbara e Julian participam de uma reunião para falar sobre os desafios que Will está enfrentando, com testes padronizados e como seus padrões de pensamento não se encaixam em nenhum modelo reconhecido. Eles discutem a ideia de dar a Will aulas particulares intensivas para melhorar suas chances no futuro, já que ele planeja se inscrever novamente na faculdade. No entanto, Julian fica chocado e irritado quando descobre que Bárbara retirou a inscrição de Will na faculdade, sem o seu consentimento. Isso leva a uma discussão acalorada entre eles sobre o que é melhor para o futuro de Will e o caminho que ele deve seguir na vida. Bárbara sugere que ele consiga um emprego de meio período na ilha após a formatura, enquanto Julian quer que ele more com ele e explore mais o mundo. No final das contas, a decisão sobre o futuro de Will será tomada pelo próprio William. Enquanto isso, William caminha pela praia com seus amigos, que estão discutindo suas inscrições para a faculdade e as universidades em que foram aceitos. Eles mencionam Judy, que estudará na Colômbia. Entretanto, o futuro de William ainda é incerto. Ele se reúne com seus pais para discutir as expectativas deles em relação a ele. Bárbara discorda da sugestão de Julian de que William deve ir para a universidade e retornar ao seu laboratório, mas Julian acredita que o sistema imunológico de William pode ser a chave para ajudar milhões de pessoas. Depois de refletir sobre o assunto, William decide ir para a universidade, quer conquistar seu lugar como estudante, em vez de depender de qualquer tratamento especial. Julian fica muito feliz e propõe que William more com ele para se preparar para o exame de admissão à faculdade. Avançando rapidamente para os dias atuais, Julian está revisando o teste de William e fica completamente surpreso com a melhora mínima que seu filho fez. Ele se irrita com Sarah por não tê-lo instruído adequadamente e atira o papel no rosto de Williams. Em seguida, ele sai de casa sem dizer uma única palavra. No entanto, vemos lágrimas escorrendo pelo rosto de Williams. Sarah tenta acalmá-lo e o tranquiliza dizendo que suas notas são impressionantes. Ela o leva para passear na floresta. Ela conta histórias sobre sua própria vida e como seus pais costumavam traçar seu futuro, muito parecido com o que está acontecendo com William agora. Ela tenta levantar o ânimo dele, discutindo vários assuntos, inclusive a paixão de William por cantar. A caminhada continua e toma um rumo romântico quando William beija Sarah, que retribui o carinho. À noite, Sarah arruma flores em um vaso que William lhe deu. Mas, o momento deles é interrompido por Julian, que pergunta sobre o paradeiro deles e questiona por que William não está estudando. William se retira para o seu quarto e segura a pedra ancestral em seu peito enquanto adormece.
Na manhã seguinte, Sarah leva William para o exame de admissão da universidade. Durante o exame, o lápis de William se quebra mais uma vez. Ele olha em volta e percebe que os outros alunos não estão tendo problemas com seus lápis. Ele tenta usar um segundo lápis, que também quebra imediatamente. Desanimado, ele decide deixar a sala de exame. Enquanto ele perambula pela cidade, pessoas olham e riem de sua aparência. Ele faz uma visita a Godwin na universidade, que lhe mostra os restos mortais preservados, dos quais ele foi clonado. Após um exame minucioso, William conclui que o Neandertal preservado não pertence a este lugar, e ele sente o mesmo em relação a si mesmo. Pouco tempo depois, Sarah entra em contato com Bárbara sobre o desaparecimento de William após o exame e sua falta de resposta aos telefonemas. William conseguiu se infiltrar com sucesso em uma das palestras acadêmicas de Julian. Em suas fotos, ele encontra um lugar na multidão, misturando-se perfeitamente, mas é surpreendido quando ouve seu pai discutindo sobre os Neandertais e usando a foto de Williams como referência. Julian retrata William como um bruto sem inteligência, um selvagem grunhido e um homem das cavernas primitivo. Essa descrição fere profundamente os sentimentos de William, levando-o a se levantar abruptamente e confrontar Julian. No entanto, Julian se defende afirmando que estava apenas cumprindo suas obrigações profissionais. William retruca declarando que o trabalho de Julian foi um fracasso, mas Julian rebate com dureza, afirmando que, entre todas as coisas, foi William quem se revelou um fracasso. Atingido por essa dura discussão, William sai apressadamente da sala de aula. Julian, no entanto, segue-o até o lado de fora em uma tentativa de se desculpar e sugere que eles voltem para casa para discutir melhor o assunto. William se recusa categoricamente e declara que Julian não é seu pai. Uma declaração que faz com que Julian lhe dê um tapa. Julian tenta se desculpar mais uma vez e pede que ele se acalme. No caos que se segue, William deixa cair uma pedra de Neandertal que estava carregando com ele. Julian tenta recuperá-la, mas em um momento de raiva lamentável, William o golpeia com a pedra. O incidente rapidamente chama a atenção, e os alunos começam a filmar a cena e a rotular William como um homem das cavernas. Abalado e aterrorizado, William fugiu da cena, saindo às pressas das instalações da universidade. Em um local diferente, Sarah e Bárbara persistem em suas buscas, acompanhadas pela polícia que está patrulhando as redondezas. William sai da universidade, chamando imediatamente a atenção da polícia. A cena é intercalada com flashbacks da infância de William, especificamente um incidente em que ele foi atacado. Ao mesmo tempo, Sarah avista William, agora cercado pela polícia. Ela tenta correr em direção a ele, mas é contida pelos policiais. A narrativa então muda para William, que parece ter tomado uma decisão solene de se juntar aos seus ancestrais na vida após a morte. Ele dá um passo à frente, levando Sarah a gritar em desespero. No entanto, suas súplicas caem em ouvidos surdos, pois a polícia cerca a forma sem vida de William, presumivelmente baleado por não ter obedecido. Após um período de tempo, vemos Sarah visitando o local da escavação arqueológica do Neandertal, do qual William foi clonado. Ela está acompanhada de uma criança pequena, presumivelmente a prole de William, simbolizando a continuação. Obrigado por assistir a mais um vídeo da Cápsula de Filmes. Eu sou o Nicolas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!